Um segundo. Uma palavra, um segundo. Ele me insultou com uma palavra, isso aconteceu em um segundo, devo responder ou perdoá-lo. Um segundo que decide tudo, pois as variações de suas consequências são ilimitadas, da vingança ao perdão. Será que, ao ceder à emoção, ele pensou nas consequências? Provavelmente não, e, no entanto, esse segundo define diretamente sua vida futura. Em um segundo ele poderia ter ganhado um amigo, mas ganhou um inimigo. O que devo fazer? Perdoá-lo ou será que ele merece uma vingança impiedosa? A religião e o Altíssimo nos exortam a perdoar neste mundo, dizendo que isso é correto e bom, pois no momento do perdão um fardo pesado cai instantaneamente da alma, um peso, uma cruz. Mas, por outro lado, o perdão não concederia ao mundo ainda mais pecado. Talvez, sentindo-se impune e sem enfrentar a responsabilidade, ele venha a cometer o mesmo pecado, ou, o que é muito pior, um pecado ainda mais grave, e se esse insulto único, sem a devida punição, se transformar em zombaria sistemática, e tudo isso recair sobre a consciência de quem perdoou primeiro. O perdão do pecado não seria um estímulo ao mesmo. A punição deve sempre seguir a infração, não de forma cruel e severa, mas justa e proporcional ao perigo social representado. A paciência apenas agrava a situação. O homem virtuoso e crente, que segue sinceramente, não os cânones bíblicos, mas a vontade do Altíssimo, transforma-se nesse caso em um saco de pancadas, como argila para moldagem, destinado a todos os tipos e intensidades de golpes. Um segundo. E são segundos como este que geram os maiores criminosos em sua vileza e crimes do mesmo tipo. É num segundo que se pode insultar na escola, na universidade, no trabalho, mas é num segundo que se pode apagar tal insulto. Ferido de forma metafísica, mesmo que não fisicamente, tal pessoa pode fazer da vingança seu objetivo de vida contra aquele que, num segundo, cedeu a emoções alegres, à euforia e ao impulso. Talvez até sem intenção de ferir, onde estão os limites do perdão e da necessidade de retribuição. A paciência e o perdão não dissolvem também o autorrespeito. Ao perdoar alguém, você concorda com o que ele fez, e portanto em parte o agradece, pois no consentimento há sempre um pouco de gratidão, do passado, presente ou futuro. Ao punir, ao responder, ao vingar-se, você não impede diretamente futuros ataques ao seu ser físico e metafísico, mas da próxima vez, antes de agir ou falar, voluntária ou involuntariamente, ele pensará nas consequências. As palavras sobre seguir os mandamentos soam bem diferentes quando você não está sendo insultado, ferido ou mutilado. É difícil encontrar neste mundo alguém que siga absolutamente todos os mandamentos, especialmente quando seus direitos naturais são violados. A maioria quer proteção e está certa em querer. A sociedade humana é assim. Se você não se defende, se não impõe seus limites, não conseguirá existir sem traumas, físicos ou metafísicos. Todas essas são belas palavras e slogans: perdão, virtude, palavras que conclamam a perdoar e amar demónios, aqueles que fazem o mal, palavras a serviço do mal, disfarçadas de bem. Acaso o Altíssimo perdoou Lúcifer? Porque então ele foi expulso do Éden, se o perdão é a resposta principal ao insulto. Perguntas incomodas para padres e demagogos, todos aqueles incapazes de ver e que jamais aprenderão a ver. O perdão é o caminho para o inferno, o doce canto de Lúcifer, a voz suave do diabo, que assim espalha sua influência e seus vícios. Muitas vezes, ou melhor, frequentemente, essa voz assume a forma de uma mulher. Um segundo. Como devo reagir ao insulto? A resposta é simples, depende do caso, pois cada caso é único, às vezes perdoar, às vezes vingar-se. Tudo depende de você e da transformação pela qual passa em determinado momento da vida. Às vezes é preciso oferecer a outra face, outras vezes, golpear. Seu ser lhe dirá como reagir ao insulto. Se ele ocorreu, então o Altíssimo permitiu, certo? Mas por quê? Para que você passe por essa prova, essa lição, com dignidade ou da forma mais lastimável. A escolha é sua. Tudo isso lhe é dado para que você compreenda no que ainda precisa trabalhar, o que desenvolver em si, quais traços transformar, para que isso jamais volte a ocorrer. Se for preciso perdoar, então perdoe, mas se for preciso vingar-se, vingue-se sem hesitar. Um segundo. Apenas um segundo me feriu e apenas um segundo me separa da decisão, agir ou não agir, mas qual dessas opções é covardia e qual é força? Porém, voltemos ao início, o que leva uma pessoa a insultar outra. Em um mundo verdadeiramente são, não deveria reinar o desejo de bem-estar comum, de bondade, de segurança, a sede de criação, não de destruição. Se alguém deseja e realiza o mal, isso indica de modo claro sua enfermidade metafísica.
seus traumas, mais importante, seu medo, pois toda maldade e agressão têm como raiz o medo, o desejo latente de se proteger atacando, de agir primeiro. Porque isso acontece. Não é por isso que chamamos de defesa o primeiro ataque, quando sentimos perigo e acreditamos que seremos atacados. Assim, ao olhar para quem me insultou, vejo um doente, alguém que sentiu dor e é feito de traumas, se escolheu agir com tamanha agressividade e baixeza. A reação de alguém também diz muito sobre ele, mas será que isso não é apenas uma tentativa de me consolar, de justificar minha decisão? Tenho apenas um segundo? Não, agora tenho um segundo inteiro à minha disposição. Um segundo capaz de mudar o mundo inteiro e a vida de toda a civilização. Simultaneamente ao meu pensamento, ao meu sentimento, à minha escolha, ocorrem miríades de processos cósmicos, cada um deles, um segundo, é uma vida inteira. Nesse exato segundo o universo se expande, uma gota cai do céu, uma asa de abelha se move, uma folha balança. Como se o mundo todo parasse por esse segundo, do movimento dos átomos aos planetas, do nascimento à morte, neste segundo está nossa vida, neste segundo estou eu. Nossa vida é uma ampulheta, onde cada segundo é um grão que escorre em pequeno espaço. Antes dele caíram milhares, depois cairão tantos outros, mas também eles acabarão um dia, por mais que você vira a ampulheta. Um segundo. A maioria das pessoas jamais compreenderá nesta vida a diferença entre gentileza e fraqueza. Recusam conflitos e confundem boa educação com covardia, mas não será o oposto. Não será que nos escondemos sob a cultura e a inteligência porque temos medo de revidar ou de perder? Isso não é, na verdade, uma troca de significados. Não eram os mais cultos antigamente que desafiavam os outros para duelos por palavras tortas ou insultos. Ninguém antes permitia ser ofendido, ninguém entre os cultos, instruídos e inteligentes, o que mudou. Talvez soubessem mais. Ou menos. Porque tantas pessoas fogem de conflitos, mesmo quando insultadas de forma direta e aberta. Apenas ao enfrentar o conflito é que alguém pode defender seus interesses, não é assim? Um segundo. Tenho à minha disposição apenas um segundo.